Bem-vindo, pessoal, todo mundo chegando aí, muito obrigado pela presença. Mais uma vez aí, em especial aos nossos alunos, os alunos que estão cursando e os alunos formados, porque aqui nós não temos ex-alunos, são todos alunos da casa para sempre. Mas é claro que a presença de todos nos satisfaz bastante, a gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês, muito obrigado mesmo. Essa é o webinar de estratégia de marketing com o professor Mário Cunha, da Fundação Getúlio Vargas, é promovida pela Strong Business School, em parceria aí com a FGV, que nós já temos aí convênio há 27 anos com a Fundação Getúlio Vargas, tendo formado milhares de alunos nas nossas unidades aí de Santo André, Santos, Alphaville e Osasco. Lembrando que a Strong também é uma faculdade, uma melhor faculdade de negócios, das regiões e cursos que atuamos. A gente está aí presente, nas unidades de Santos, Recording in Santo progress. André, pelos cursos presenciais e nos cursos EAD aí em todas as outras unidades também. Eu já vou passar a palavra para o professor começar a palestra. Só queria avisar também que ele vai abrir para perguntas no final. Quem quiser fazer perguntas aí pelo chat ou pelo vídeo, ele vai abrir. E no chat também eu vou aproveitar para deixar alguns avisos para vocês, como as nossas redes sociais, que quem não estiver nos seguindo, nos sigam lá nas redes sociais para acompanhar sobre os próximos eventos. A gente está sempre lançando eventos aí, de muita boa qualidade com os professores da Fundação, e mesmo os eventos da própria nossa faculdade também tem muita qualidade. É só seguir a gente lá que vocês vão ficar sabendo das novidades. E, por último, falar também que a gente tem aí os cursos confirmados, presenciais, de estratégias de marketing, gestão de marketing em mídias sociais, aí nos meses de outubro e novembro, nas nossas unidades de Santo André, Alphaville e Osasco. Quem quiser, eu vou colocar lá também o link no site para vocês acompanharem. Quem tiver interesse vai ser muito bem-vindo aí. Quem não é nosso aluno, quiser tornar-se nosso aluno, vai ser um prazer. E para que os alunos que são formados tenham uma boa condição também para quem já é formado, tá bom? Passar a palavra aí para o professor Mário Cunha. Professor, tá tudo bem aí? Conseguimos Meu querido começar? Gustavo, você me ouve? Estamos te ouvindo, professor. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Pessoal, muito legal tê-los por aqui. Quem quiser abrir a câmera pode abrir, certo? É um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sempre me divirto nesses encontros onde a gente pode fazer várias provocações a respeito, principalmente, não é, de como é que o marketing funciona, como é que o marketing pode me ajudar a ter um resultado mais bacana nesse mundo completamente conturbado. E eu queria começar, Gustavo, e todos vocês, né, já dizendo o seguinte: fiquem à vontade, façam perguntas. Nós temos o chat aqui. O pessoal da Strong, eles são muito bons em organizar o chat, certo? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, perguntas, usem o chat. É para isso mesmo que serve a tecnologia. E eu queria contar para vocês que eu comecei a minha carreira acadêmica antes, né? Comecei a minha carreira corporativa fazendo uma coisa bem legal. Vocês sabem o que eu fazia? Deixa eu contar para vocês. Eu vendia seguro por telefone. Olha que legal, pessoal, você vender seguro por telefone no início dos anos 90, finalzinho dos anos 80. Eu acho que tem gente que não estava nem nesse mundo ainda quando eu já vendia seguro por telefone. Depois eu fui vendedor de tecido, entrei pelo cano vendendo tecido, fui vendedor de cinto de couro, entrei pelo cano vendendo cinto de couro. Esse é o cara que trouxeram para falar hoje para vocês. Isso é culpa do Gustavo que está aqui, né? Mas, Gustavo, não foi só isso que eu fiz, não. Faz mais ou menos uns 25 anos que eu também virei professor. Eu brinco e digo que eu equilibro os pratinhos da vida corporativa com a vida acadêmica desde 2001. Ano que vem está completando 25 anos que eu também sou professor. Coincidentemente, comecei aqui na Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de marketing, vendas e estratégia. E hoje eu sou gestor de uma empresa chamada Academia de Marketing, que é voltada para treinamentos, cursos e palestras. Mas eu queria logo dizer para vocês que o meu objetivo não tem absolutamente nada a ver
com eu ser professor. Porque vocês querem saber uma coisa? Eu não vim ensinar nada para vocês. Se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras, pessoal, o que que eu estou fazendo aqui, eu diria que o meu objetivo, ele é até bastante prosaico. Você quer saber o que que eu estou fazendo aqui nessa nossa rápida palestra, nesse nosso rápido encontro? Eu vim torná-los desconfortáveis. Aí você olha para minha cara e pensa assim, né? Nossa, mais um dizendo a mesma coisa. Mas eu espero que esse desconforto, pessoal, ele seja positivo. Eu espero que eu consiga, daqui a pouquinho, fazer com que vocês saiam daqui refletindo. Eu gostaria de colocar a pulga atrás da orelha de vocês. Você quer saber qual é o meu principal objetivo? Meu principal objetivo, pessoal, é fazer com que a gente saia daqui fazendo pergunta. Se você sair daqui com dúvida, eu fico já feliz da vida. Eu saio daqui feliz da vida. Porque eu não vim trazer modelo de sucesso para você, eu não vim trazer como é que o marketing vai te ajudar a entregar resultado, certo? Nem numa aula de sábado inteiro eu acho que eu consigo fazer isso, quanto mais em um instante pequeno como esse. E nem é esse o meu objetivo. Mas se você sair daqui refletindo, se você sair daqui fazendo pergunta, se você sair daqui com um segundinho de reflexão, você pode ter certeza que eu saio feliz da vida tendo o meu papel cumprido. O meu objetivo, pessoal, é tentar com que a gente responda uma única pergunta, que eu acho que eu posso resumir essa reflexão da seguinte forma: vem cá, diz aí para mim, que tipo de habilidade, postura, atitude, conhecimento, competência você tem que ter que você não tem? Você tem que deixar de ter porque não está funcionando. Você tem que manter porque funciona hoje. Obviamente, pessoal, sob a perspectiva do marketing. E aproveitando, deixa eu contar uma coisa. Nos MBAs que eu ministro aí na Strong, na Fundação Getúlio Vargas, pessoal, a gente tem sempre uma turma super heterogênea. Isso é muito comum. A gente tem 25, 30, 35 alunos. Às vezes a gente tem no presencial, às vezes no blended, né? A FGV hoje tem vários formatos, mas eu gosto muito do presencial. E no presencial eu tenho sempre turmas muito heterogêneas, que eu devo acreditar que é o que está acontecendo aqui também hoje. Nós temos aí 30 pessoas, com peculiaridades distintas, que têm dificuldades diferentes, desafios diferentes nas suas organizações. E quando eu estou no MBA de marketing, ou no MBA de gestão comercial, no MBA de gestão empresarial, certo? E quando eu estou falando de estratégias de marketing, tem uma pergunta que eu adoro fazer, apesar de já meio que saber as respostas que vocês me darão. A pergunta que eu faço é o seguinte: vem cá, conta aqui para mim, qual que é o objetivo de uma empresa? Pouco interessa se você é da multinacional, se você tem o seu próprio negócio. Me diz uma coisa, pessoal, qual é o objetivo de uma empresa? Você sabe o que que eu escuto? Não falha nunca. Eu sempre escuto o seguinte: a pessoa fala assim para mim, Mário, o objetivo da empresa é lucro. Eu não concordo. Pessoal, o objetivo da empresa não é lucro. Você já deve ter ouvido falar num cara chamado Peter Drucker, não ouviu? O Peter Drucker, para quem não conhece, ele foi um dos grandes pais da administração do século XX. O Peter Drucker, pessoal, tem coisa que esse cara falou, ele não está mais aqui entre nós, mas tem coisa que esse cara falou que deve fazer uns 30, 40 anos, que se você repetir hoje, vai dar a impressão que ele falou ontem, dada a visão que ele tinha de mercado. E uma dessas coisas foi o seguinte: uma vez ele levantou a mão e falou o seguinte: lucro. Está na essência do lucro remunerar o acionista. Ele falou: sabe para que serve o lucro? E ele mesmo respondeu: serve para remunerar um cara chamado acionista. E você sabe quem é esse acionista? Ele pode ser a sua mãe, pode ser a sua avó, que te emprestaram dinheiro para você abrir o food truck na pracinha aí na frente da tua casa. Então eu acho que faz todo sentido realmente a gente entender que o lucro ele serve para remunerar acionista, seja ele quem for. Ele pode ser a sua mãe, ele pode ser a sua avó, ele pode ser um banco, ele pode ser um fundo de private equity, ele pode ser um investidor anjo, ele pode ser alguém ou alguma entidade que acreditar no seu negócio. Agora, o mais bacana, pessoal, sabe o que que é? O mais bacana
é o seguinte: o lucro não remunera somente o acionista, ele também remunera você, colaborador, ele remunera você, parceiro, ele remunera o fornecedor. E olha que bacana, se você tem lucro, consequentemente, você consegue fazer a roda girar. Se você olhar de uma forma mais estratégica, certo? Sabe o que que acontece, pessoal? Se você olhar de uma forma mais estratégica, sabe o que que acontece? Eu entendo, senhoras e senhores, que a gente entende que o objetivo da organização realmente não é lucro, mas é garantir a perenidade dela no mercado. Mas como a gente tem uma visão muito de curto prazo, e isso é um mal, não cabe a mim dizer se está certo ou está errado, mas é uma circunstância. A gente é muito, na realidade, cobrado pelo curto prazo. Eu costumo dizer que a gente acaba virando um número no curto prazo. Eu não sou mais o Mário, eu não sou mais a Maria do Rosário, eu não sou mais o Leandro, eu não sou mais a Mari, eu não sou mais ninguém. E a gente vira um número no final do mês, e a pergunta que fazem para a gente é a seguinte: vem cá, conta aqui, você entregou ou não entregou o teu resultado? Você bateu ou não bateu a tua meta? Então, sobre esse ponto de vista, a gente meio que tende a acreditar que a empresa existe para dar lucro. Mas para olhar sobre uma outra perspectiva, para pensar, pessoal, que o lucro, nesse caso, ele é resultado. Você já parou para pensar que o lucro ele pode ser encarado como consequência? O lucro é resultado. Porque você já pensou que você afere o lucro sempre num determinado final de um período? Pode ser no final do dia, no final da semana, no final do ano. O lucro, pessoal, sabe o que que ele serve? O lucro serve, certo? Para você aferir se você teve ou não o resultado. Então ele é consequência. Ele é consequência do quê? De uma série de tomadas de decisões, processos e procedimentos que a gente aplica todos os dias dentro da nossa organização, independentemente do tamanho. Então eu entendo que se eu tiver lucro, aí eu consigo fazer o quê? Tangibilizar o objetivo de toda e qualquer organização que tem a ver com perenidade, com perpetuação. Quanto que você está hoje envolvido dentro da sua organização, pessoal, para tentar garantir a perenidade da sua empresa? É claro que não tem perenidade sem lucro. Para pensar por esse lado. Não é que o objetivo da empresa não é lucro, mas para pensar que o lucro, ele é um propulsor e ele é uma força que me permite o quê? Garantir a minha organização, continuar existindo. E para que eu continue existindo, eu preciso tentar responder uma pergunta bem simples. A pergunta é o seguinte: o quanto que você é relevante para o teu cliente? O teu cliente pode ser o consumidor final, pode ser o representante, pode ser o cara de compra se você está no B2B, pode ser a área técnica, pode ser o distribuidor, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você é capaz de me dizer qual é a relevância que você tem no teu mercado? Porque se você tem relevância no mercado, você sabe o que que eu entendo? Eu entendo que você consegue ter lucro, porque lucro, sobre o ponto de vista do marketing, ele é consequência de você tangibilizar o bom e velho ganha-ganha. Por que que eu digo bom e velho ganha-ganha? Porque é bem possível que você sabe qual é o bom e velho ganha-ganha. É a nossa capacidade, e quando eu digo nossa, pessoal, é tua, da tua área, da tua empresa, é a nossa capacidade de entregar valor para o meu cliente e trazer retorno para o meu acionista. Ou seja, o bom e velho ganha-ganha, valor para um lado, retorno para outro. E é nesse momento que se enquadra o marketing. Pessoal, é agora que o marketing assume uma importância, porque você sabe qual é o melhor conceito de marketing que eu conheço? Ele está focado num conceito que não foi nem dado por mim, foi dado por um professor até aqui da FGV, que foi um dos precursores de marketing no Brasil na década de 50. Ele escreveu um livro bem legal que nem existe mais, é difícil você achar. Chama assim, ó, Marketing, uma visão brasileira. E esse livro foi escrito por um autor chamado Raymar Richards, que disse que marketing, na verdade, nada mais é do que uma ciência que me permite compreender o mercado para poder atendê-lo. E se marketing é uma ciência que me permite compreender o mercado para poder atendê-lo, naturalmente me surgem perguntas. Vem cá, diz aí para mim. Você sabe por que você tem cliente? Você sabe por que o cliente compra da tua empresa, não atravessa a rua, vai comprar do competidor? Você sabe por que ele compra do competidor e não compra de você?
Me diz uma coisa, pessoal. Tem uma pergunta que eu vou ser chato com vocês aqui. Você está vendendo banana para quem quer comprar banana? Até que ponto aquilo que você vende é a mesma coisa que o cliente quer comprar? Tem outra pergunta que incomoda, principalmente nos tempos atuais. Essa pergunta que incomoda é a seguinte: será que aquilo que você oferta hoje, seja produto, seja serviço, seja solução, seja experiência, chama do que você quiser? Será que aquilo que você vende é a mesma coisa que o teu cliente quer comprar? E será que o que você vende hoje vai ser exatamente a mesma coisa que você vai ofertar daqui a 2 anos ou no futuro? A resposta provavelmente é não. Certo? É só você olhar para trás. É bem possível que o teu modelo de negócio, a tua forma de entrega, a tua forma de atendimento, certo? A configuração daquilo que você oferta seja bem diferente, porque a pandemia mudou isso. Você sabe que às vezes eu fico com receio de pensar que se eu daqui a 2 anos, e eu espero que sim, porque eu adoro isso aqui que eu faço, eu me divirto tanto em treinamento quanto em aula, eu fico assim me perguntando, né? Quanto do que eu estou contando hoje para vocês, ou quanto do que a gente experimenta numa aula de 8 horas, num sábado o dia inteiro, ou numa segunda-feira, numa terça-feira de noite, que é uma aula comprida de 3 horas, 3 horas e meia, o quanto do que eu estou contando hoje para vocês que vai valer amanhã? O quanto que eu não vou ter que reformatar o meu discurso, pessoal, segundo a volatilidade que rola no mercado. Então, se marketing é compreender o mercado para poder atendê-lo, ele precisa reunir ferramentas, pessoal, que me permite navegar nessa incerteza. E eu vou contar para vocês uma coisa, vocês vão me chamar de louco, mas eu vou contar para vocês. Incerteza é coisa linda. Incerteza, pessoal, é espetáculo. Não tem nada mais legal do que a incerteza nesse mundo. Sabe por quê? Eu sei que você está me chamando de louco, porque ela me deixa estar esperto, ela me obriga a estar de antena ligada. A incerteza, pessoal, me obriga a replanejar mais rapidamente. A incerteza me obriga a não baixar a guarda. E se tem uma coisa que é comum para todos os mercados, é a incerteza. E hoje ela está, você percebe, ela está sendo bem vivenciada por nós, porque a gente vive uma incerteza política, uma incerteza macroeconômica, uma incerteza de juro, uma incerteza de volatilidade da economia no mundo inteiro, que não me permite, pessoal, ser capaz de enxergar o futuro. E esse futuro pode ser amanhã, se você é o cara da Apple, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, se você é o cara da Embraer, certo? E que detona um pouquinho do objetivo do marketing. Porque se você olhar o objetivo do marketing também sobre a perspectiva da gestão, não só de marketing, mas da gestão de negócios, pessoal, você vai perceber que o marketing tem que me ajudar a entregar resultado, certo? Porque sem resultado não tem perenidade. E tem uma pergunta que ela também é bem importante, já que marketing é compreender o mercado para poder atendê-lo, que passa pelo seguinte: como é que eu faço para gerar atratividade e transformar esta atratividade em valor aos olhos dos nossos clientes? Porque tem uma coisa, pessoal, que eu já vou contar para vocês, hein? Escuta essa aí, ó. Anota aí o que eu vou contar. Cliente não compra por preço. Eu adoro essa parte da palestra, pessoal. Cliente não compra por preço. Eu sei que tem gente que está regalando o olho e discordando de mim. Deixa eu aproveitar. Discordem de mim, pessoal. Discordem de mim, certo? Você não é, eu não estou aqui para você concordar comigo, certo? Eu não gostaria que você concordasse comigo, não. Não concorde comigo, não. Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte. Eu adoro aquela frase que diz assim: a ciência só caminha quando encontra um não. Então discorda de mim. Mas que cliente não compra por preço? Não compra. Porque se cliente comprasse por preço, o Omo não seria um dos sabões em pó mais vendido no Brasil. Qual é o cimento mais vendido no Brasil? É o Votorantim. É o mais caro. O vergalhão de ferro mais vendido é o Gerdau. É o mais caro. A tinta mais vendida é a Suvinil. É a mais cara. O tubo e conexão mais vendido é o Tigre, é o mais caro. Eu não estou falando de produto de luxo, eu não estou falando de produto de personalizado, eu não estou falando de serviços super especiais. Eu estou falando de produtos de compra comparada. O mais caro é o mais vendido. Mas sempre tem a sua exceção. Sabe quando? Primeiro, pessoal, você quer uma exceção?
O cliente não tem dinheiro, ele não tem um poder de compra. Então ele não pode escolher, ele é obrigado a comprar o mais barato. Agora, você quer saber qual é a situação que mais me incomoda? Tem uma situação que mais me incomoda, sabe quando? Quando o cliente olha para o teu produto, para o teu serviço, para o teu negócio, olha para o negócio do concorrente e ele não percebe a mínima diferença. Ele olha para a cadeira do fornecedor A, ele olha para a cadeira do fornecedor B e existe uma comoditização de valor aos olhos dele. Ele não percebe a mínima diferença entre o que o A oferta e o B oferta. Será que você está passando por isso? Será que o cliente hoje toca terror para cima de você e pede preço de desconto porque ele diz ou realmente não percebe a diferença entre comprar de um e de comprar de outro? E se isso acontece, é claro que ele vai comprar pelo preço, porque ele vai comprar levando em conta a parte mais sensível do corpo humano, que é o preço. E tem aqui, pessoal, um comentário bem legal que foi feito pelo Douglas. O Douglas disse o seguinte: podemos conceituar consumo? Olha que legal o comentário dele. Eu esperei um pouquinho para fazer o comentário para você, Douglas, só para chegar nesse momento aqui. O Douglas está dizendo: avaliando a estratégia do McDonald's, se fosse perguntar para o brasileiro o que eles queriam comer, seria a maior franquia de arroz com feijão do mundo. Exato, a provocação e inovação é picles, ninguém comia no Brasil. Eu concordo com você. E isso me leva a crer, Douglas, que nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Se bobear, talvez, na maioria das vezes, o cliente não sabe o que ele quer. Então, perguntar para o cliente o que ele quer faz sentido? Já começa uma reflexão. E a resposta, pessoal, é a resposta mais usada no marketing. Depende, certo? Tem hora que você precisa perguntar, mas tem hora que, se você perguntar, você vai dançar, porque nem o cliente sabe o que ele quer. O cara da Apple lá, o Steve Jobs, ele dizia o seguinte: eu não pergunto para o cliente o que ele quer, porque ele não sabe. Sou eu que tenho que dizer para ele o que ele quer. E você concorda comigo que é verdade? Conta para mim uma coisa aí. Você por acaso acordou um belo dia de manhã e pediu um WhatsApp? Você pediu um WhatsApp, você falou: nossa, eu estou precisando tanto de um zap que você não faz ideia. Para, pessoal. Você hoje não. Você está mandando o zap escutando a minha palestra. Você está escutando a minha palestra e está escutando o Zap ao mesmo tempo. Hoje você não vive sem o Zap. E você não pediu porque você nem sabia que precisava. Então você percebe o protagonismo que nós, quando a gente veste a nossa roupa corporativa, precisa ter para tentar entender o que o cliente quer? Você pediu Waze? Você não pediu Waze. Você pediu telefone com câmera de 40 não sei o quê? Você pediu um telefone que tem 5,6 milímetros, sei lá, 56 milímetros de espessura, nem meio centímetro? Você não pediu nada disso. Você pediu uma tela para Apple de 6,5? Não, você não pediu nada disso, certo? Então, olha o protagonismo que a gente precisa ter para entender o mercado. E isso, pessoal, é parte integrante do marketing. Perguntar para o cliente faz sentido? Faz. Mas em determinados momentos, pessoal, eu não consigo perguntar. Você quer ver uma situação? Pegue-se você, imagine que você seja vendedor ou vendedora de uma concessionária. Tá? Você está lá, certo? Fazendo hora, né? Esperando, porque não tem nenhum cliente lá dentro. Aí entra um potencial cliente, você nem o aborda. Ele entra e você o vê. Ele entra no porta-mala, ele sai do porta-mala. Ele entra no porta-mala, ele sai do porta-mala. Certo? Então, sabe o que que acontece, pessoal? Você nem o abordou. Mas quando você abordá-lo, me diga uma coisa. Você vai falar do kit multimídia espetacular, maravilhoso, que está sendo veiculado pela mídia, ou nesse caso você vai falar do porta-mala? Você vai falar do porta-mala. Então, meu querido Ronaldo, já respondendo a pergunta que você me fez, quando é que a gente sabe as dores do cliente? As coisas se tornam mais fáceis, eu acredito. Claro! E como é que eu percebi a dor desse cliente, Ronaldo e todos vocês? Eu não perguntei. Mas o mero fato de eu estar lá em pé, observando, eu aprimorei a minha escuta naqueles 3 minutos de observação. E sabe o que que eu fiz, pessoal? Eu adquiri uma coisa que eu adoro. Segura aí, ó. Chama assim, ó, inteligência argumentativa. Ou seja, nesse momento, eu já sei qual é a abordagem que eu vou trazer para o cara, porque eu já saquei que o cara quer o porta-mala. Então, para eu entender as dores do cliente, eu posso perguntar.
Eu posso observar e tem uma outra coisa que você também pode fazer, estudar. Isso quando você tem tempo, isso quando a sua venda é complexa, isso quando você trabalha no B2B, isso quando você demora meses para fazer a venda acontecer, certo? Então tem N momentos e cabe a mim tentar entender é, essa situação toda. Esse, pessoal, é o grande difícil, é o difícil da estratégia de marketing. E quando o Douglas aqui comenta do funil de vendas, né, o topo concentra a massa inconsciente do problema e da solução, adorei essa sua afirmação, Douglas. E o funil de vendas, quando a gente encara o funil de vendas, olhando sobre o ponto de vista do marketing, você sabe qual é o grande desafio do marketing? É estabelecer conexão. Seja para você que está comprando um iPhone, ou seja para você que está comprando gordura vegetal hidrogenada, que não tem apelo emocional algum. Esse é o meu desafio, pessoal. É a gente sabe fazer o quê? Entender o básico. O marketing, pessoal, bem feito, ele entende o básico. Você sabe qual é o básico? Segura essa. O cliente compra pela razão dele, ele não compra pela tua. Eu acho que isso é claro para todo mundo. E se o cliente não compra pela tua razão, ele compra pela dele, o que que eu tenho que fazer? Tentar entender qual é a razão dele. E como é que eu faço para entender qual é a razão dele? Seja perguntando, estudando ou observando, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vestir o óculos dele. E você é capaz de fazer isso? Você sabe que o americano, ele tem uma ele tem uma frase muito legal que diz assim, ó: Walk a mile with my shoes. Em outras palavras, caminhe uma milha com meu sapato. Você quer me julgar? Vem cá, vem cá. Você quer me julgar? Então você coloque-se no meu lugar. E a gente não consegue fazer isso. Eu disse a vocês, eu comecei a dar aula em 2001. Desde 2001 eu já escutava essa conversinha da estratégia da empatia, que a gente não consegue colocar em prática, pessoal, porque estratégia da empatia não é se colocar no lugar do outro para você, na realidade, concordar com o outro, mas é você ver o ponto de vista do outro sem julgar. Isso é difícil, porque para você se colocar no lugar do outro, para entender o outro, você tem que abandonar suas preferências. Você tem que estar momentaneamente, pessoal, saindo do seu corpo e se colocando no corpo do outro. Você sabe qual é o maior desafio do marketing? É você ser capaz de colocar a tua marca, o teu produto, o teu serviço, aquilo que você oferta aqui. E quando você coloca aqui, eu sei o que que você quer. Você quer acessar o bolso do teu cliente. Você quer mais é que ele compre de você. Mas sob a perspectiva do marketing, a compra é consequência do valor que você gera. A compra é consequência do nível de importância que o cliente, seja ele quem for, acredita daquilo que você tem a ofertar. Então é por isso que eu tenho que estar aqui. E você sabe quem é que me coloca aqui? A nossa capacidade de entender o que o cliente quer. O maior, pessoal, diferencial do marketing tá, sabe aonde? Nas pessoas. Porque quem faz a diferença não é produto, não é serviço, são as pessoas. Quanto mais você aí trabalha numa empresa que tem concorrentes similares, mais você sabe que isso é verdade. Você quer ver a questão polêmica do cliente não compra por preço? É só você olhar para o seu umbigo. Eu nem conheço o que vocês fazem, certo? Eu nem sei o que vocês fazem. Então, sabe o que que eu vou fazer? É, eu vou pedir para que você pense naquilo que você oferta. Tá? Pensa naquilo que você oferta. Compara aquilo que você oferta, seja produto, serviço, solução, experiência. Compara tudo isso, pessoal, com os seus principais concorrentes. Certo? Pensa nisso. Adorei o que você falou, Douglas. Confiança é consequência. Consequência daquilo que você faz. Concordo com o que você falou. Agora, se comparem, pessoal, com seus principais concorrentes e dá um joinha aí, ou escreve eu no chat, aquele que trabalha ou tem uma empresa que, comparada com os seus principais competidores, e é claro que eu estou citando aqui gente que tem competição, professor, eu trabalho na Enel, geradora de energia. Então, para a pessoa física, pessoal, você é refém da Enel, você não pode escolher. Certo, professor, eu sou da estatal, eu trabalho no SUS. Então, pessoal, eu estou perguntando aqui para quem tem uma certa competitividade no seu negócio, que pode comparar aquilo que você oferta com outros competidores. Compara e
levanta a mão, dá um joinha ou escreve aqui na tela eu, aqueles que, comparado com os seus principais competidores, vendem o mais barato. Professor, você está querendo que eu me compare com os meus competidores e caso eu seja o mais barato, levante a mão? É isso mesmo, pessoal. Levanta a mão, certo? Aquele que vende o mais barato, comparado com seus principais competidores, por favor. Ninguém vai levantar a mão, pessoal? Vocês estão de brincadeira comigo? Ninguém vai levantar a mão? Então, Professor, oi, dá licença, deixa eu só comentar também que teve alguns comentários aqui. O senhor falou do Douglas aí, que está bem ativo aí, mas teve o Leandro de Colcelli, que falou dos objetivos da empresa também, servir ao cliente, também seu colaborador. claro, perfeito. O lucro serve ao cliente. Eu vi o comentário. O lucro serve ao cliente, o lucro serve ao colaborador. Tá perfeito, concordo. Tem toda a razão. Maravilha. E o Fábio Toda a Rodrigo razão. de Souza falou da percepção de valor. A A percepção de Cecília. valor, diga lá, termina? Pô, conta para mim. Não, não, o Fábio falou sobre a percepção de valor. Pode comentar, por favor. Então, é o que eu estava falando. A percepção de valor, Gustavo, é o que toca todo o negócio. Sabe por quê? Porque é o seguinte: você viu a pergunta que eu fiz? Eu perguntei se alguém aqui na sala, certo, é aquele que vende a coisa mais barata. E você está percebendo, Gustavo, que ninguém está levantando a mão dizendo que vende a coisa mais barata? Para você ver. Então, se você A não vende a coisa mais Cecília. barata, é porque o cliente não compra por preço. Isto não Sim, a quer dizer. Cecília, inclusive, comentou que a qualidade e fidelização do cliente são mais importantes. É claro, concordo com ela. Esse é o papel do marketing. Certo? Eu concordo com ela. Ah, eu concordo com ela. E você está vendo o que que o Leandro está escrevendo ali? Sim, Olha ali, ó. A gente não tem o produto mais barato entre os concorrentes. A gente não vende preço. Pessoal, você sabe qual é o grande desafio do marketing? Não é você fazer com que o preço ele seja desimportante. Porque mesmo que a gente não compre por preço, ele nunca vai ser desimportante. Mas você sabe qual é o meu desafio, pessoal? O meu desafio é não tornar o preço, certo? É um limitador de compra. Então, me dói muito quando eu escuto, por exemplo, um cliente chegar e dizer o seguinte: eu não compro de você porque você é caro. Pessoal, quando eu escuto um cliente chegar para mim e dizer assim: eu não compro de você porque você é caro, significa que a minha estratégia de marketing que tem a ver com a construção e entrega de valor, ela não está rolando. Você percebe? Ah, então isso significa que ela não está rolando. O papel do marketing, pessoal, não é tornar o preço desimportante. O papel do marketing, certo? Na realidade, é não tornar o preço um limitador de compra. E pelas respostas que eu estou tendo aqui, como ninguém está dizendo que é, na realidade, o mais barato, vocês estão vendendo mais caro que os seus competidores. Isso significa que, primeiro, o cliente não compra por preço. Isso não quer dizer que o preço não é importante. Isso significa que o cliente vê valor em outros atributos. Mas, professor, quais são esses atributos? Eu sei lá. É papel do marketing descobrir quais são esses atributos. E quando o marketing me ajuda a descobrir quais são esses atributos, é neste momento que eu consigo, pessoal, fazer valer a minha proposta de valor. Que quer saber? É algo muito subjetivo. É isso mesmo, Fábio. Estou de acordo com você. O valor, pessoal, é algo muito subjetivo. Sabe aquela coisa? Eu tenho, você não tem. Essa é a pegada, pessoal. Ah, você quer ver um exemplo da subjetividade da percepção de valor? Imagina que todo mundo aqui ganhasse do dia para a noite R$ 2.000 e que a gente pudesse fazer o que a gente quiser com esse dinheiro. Vamos supor que a gente pode fazer o que a gente quiser com esse dinheiro. Quem aqui, por exemplo, pegaria esse dinheiro e olha, não é, pessoal, para você, não é para você, certo? Pagar boleto não, é para você comprar aquilo que não precisa. Tem coisa mais legal do que você comprar aquilo que você não precisa?
Quem pegaria esse dinheiro, por exemplo, e compraria um ingresso para ir no show do U2, do Rolling Stones, no Lollapalooza, no The Town? Professor, eu ia ver meu time de futebol preferido. Alguém faria isso com dinheiro? Eu não. Professor, o que que você faria? Você quer saber? Eu vou contar para você o que eu faria. Eu, pessoal, compraria uma garrafa de vinho. Aí você olha para minha cara e fala: Professor, você tá louco? Louco é você, pessoal, que pega esses 2.000 e vai no show do U2. Então, você percebe como a percepção de valor, pessoal, ela é altamente subjetiva? Qual é o papel do marketing? É entender o que que é valor. É por isso que no marketing a segmentação é muito importante. Porque a segmentação me ajuda a definir. Primeiro, ela me ajuda a entender que cliente tem necessidade e desejo diferente e que eles não só podem, como devem ser tratados de forma diferente. Não dá para você abraçar todo mundo, porque eu sei, pessoal, que vai ter aquele, né? Eu sei que vai ter aquele que vai comprar por preço. Eu sei que vai ter aquele que está escutando aquilo que eu estou falando e fala, professor, o que você está falando é muito bonitinho, mas aqui no meu negócio isso não acontece. Você sabe, professor, que no meu negócio isso aí não rola, não. Isso que você está falando no meu negócio não funciona. Eu entendo, porque também tem aquele cliente, pessoal, que é o seguinte, né? Ele fala, eu quero isso, mais isso, mais isso, mais isso, e ele não está afim, sabe do que, pessoal? Ele não está afim de pagar por nada disso, certo? E tem aquele. E aí o que que você faz, professor? Não faz nada. Você acha que você vai vender para todo mundo? Não vai vender para todo mundo. Certo? O que a gente precisa entender é o seguinte: a partir do momento que você é bom no atributo que o cliente valoriza, você tem um diferencial. E sabe o que eu costumo dizer sobre a perspectiva do marketing? Segura essa aí, pessoal. É o seguinte, tá? A gente não tem diferencial nenhum até entender qual é o atributo que o mercado, o cliente, aquele segmento valoriza. E uma vez que você entende o atributo que o cliente valoriza, que pode ser atendimento, como está dizendo aqui, é, o Leandro, né? Pode ser atendimento, pode ser entrega, pode ser disponibilidade. A partir do momento que eu entendo que o cliente acha importante e eu percebo que a minha performance é melhor do que a do concorrente, aí eu passo a ter um diferencial. Então, sabe quando o marketing cresce, pessoal? Quando ele entende o atributo que o cliente valoriza, entende que o meu desempenho é melhor do que o do concorrente e o cliente percebe isso. Por isso é que a gente fala bastante em marketing, Gustavo e todos vocês, dessa questão do valor percebido. Porque se o valor não é percebido pelo cliente, ele não tira o dinheiro do bolso para remunerar a minha organização. E aí eu acabo não tendo retorno. Esse é o desafio. Certo? Então, olha aqui, ó, a André soltou uma legal que tem a ver com o que a gente está falando. Ela fala bem assim: olha aqui, ó, embora nosso produto tenha um custo mais alto em relação aos concorrentes, ele se destaca pela qualidade diferencial. Ok, quem é que diz que ela tem qualidade diferencial? É o cliente. Como é que ela sabe? Pelos indicadores dela, certo? E esse diferencial ele pode mudar de cliente para cliente, de tempo para tempo. Há 15, 20 anos, pessoal, era um diferencial você comprar um telefone celular por conta da área de cobertura. Hoje, toda empresa tem área de cobertura. Então, talvez a tua preocupação não é a área de cobertura. Sabe qual é a tua preocupação? É a qualidade de sinal. É você querer saber por que que o teu telefone não funciona na cozinha da tua casa, por que que ele cai na ligação do Zap. Né? Então, esse entendimento, pessoal, o marketing, ele funciona muito bem quando ele consegue criar um vínculo com o cliente, ele consegue criar uma conexão sustentada pelo valor que você gera. E esse valor que você gera, ele é feito por atributos, que pode ser qualidade, pode ser atendimento, pode ser assistência técnica. É um conjunto de coisas tangíveis, pessoal, que faz com que o cliente perceba confiança, queira comprar de mim, e aí sabe o que que o marketing, pessoal, na sua essência precisa fazer? Você sabe quando o marketing e vendas, eles caminham muito juntos? Quando a gente consegue, sabe ter o quê? Uma coisa que é música para os meus ouvidos, previsibilidade de receita. Não seria espetacular? Imagina só, Gustavo, você na FGV, certo? Saber já quantos alunos você vai poder ter matriculado até o final do ano. Imagina o quanto isso não traz isso para você. E no segmento, Maravilha. né? E no segmento de medicamento, Wellington, é tiro, porrada e bomba.
Porque quanto mais o produto é igual, mais o que que eu vou fazer? Eu vou comprar pelo preço. Então, no segmento de medicamento, se o cara entra na farmácia para comprar uma Novalgina e o balconista fala para ele comprar de pirona porque é a mesma coisa, certo? Tem gente que vai comprar de pirona, tem aquele que vai, é o da velha guarda, que vai querer comprar Novalgina. Tanto isso é difícil no segmento de medicamento, Wellington, que você percebe um montão de grandes laboratórios, leia-se Novartis, Pfizer, que vendem genéricos também. A própria Novartis vende genérico, certo? Ela tem lá, por exemplo, o Diovan, que é um medicamento de pressão alta, e ao mesmo tempo ela vende lá o rosuvastatina cálcica, que é o princípio básico do Crestor, daquele medicamento para colesterol, certo? Então, é aquela estratégia. Eu também vendo valor, mas eu também sei vender preço no mercado que não exige mais, certo? Nenhum tipo de diferencial. É bem complicado. O mercado de medicamentos, vocês sabem disso tanto quanto eu. Né? Você quer ver uma pergunta, pessoal, para a gente já partir para os finalmente? Você quer ver uma pergunta? É muito legal, Wellington. Quanto que a gente pode cobrar do nosso cliente que a gente não está cobrando? E se eu contar para vocês que é possível, hein? Segura essa aí. Eu não falei que eu vim tornar os desconfortáveis? Segura essa aí. E se eu contar para vocês, pessoal, que na realidade a gente pode cobrar mais caro do que a gente está cobrando agora? Você está me chamando de louco. Porque, ô louco, professor, o meu cliente está pedindo desconto, metendo o dedo na minha cara, tocando o terror, pedindo desconto, e você está querendo que eu venda mais caro? Eu não quero é nada, pessoal. Eu quero que você seja capaz de entender qual é a predisposição máxima que o teu cliente tem a pagar pelo teu produto, pelo teu serviço. E quando a gente entende isso, a gente aprimora o marketing. Então, a pergunta que não quer calar na área de marketing: como é que eu posso vender a minha oferta por um valor, por um preço maior? Você sabe qual é a resposta? Pergunta para mim, Gustavo. Pergunta assim: professor, como é que eu posso vender o meu produto ou o meu serviço por um preço maior? Professor, como é que eu posso vender meu produto ou serviço por um preço maior? Eu não faço ideia, Gustavo. Você acha que se eu fizesse, eu estava aqui dando palestra essa hora da noite? Se eu soubesse, Gustavo, eu estava numa ilha paradisíaca, tomando água de coco com um canudinho bem comprido. Faz pergunta que eu sei responder, pô. Então, eu Você vou sa- mandar umas aqui que o senhor foi respondendo aqui várias perguntas que foram no WhatsApp, mas algumas passaram no chat, desculpa, no WhatsApp. Claro, Eu claro. vou passar aqui, ó, o Ronaldo Marcassini, que é nosso fiel, que está sempre em todas as webinars. Eu agradeço a presença dele em mais uma aí, obrigado. Perguntou, falou assim: quando sabemos as dores do cliente, as coisas se tornam mais fáceis. Exato. Eu vi isso e já concordei com ele. Ele está certíssimo. E como é que a gente descobre a dor, Gustavo? Isso eu respondi para ele. Lá no começo, sabe o que que eu falei? Você sabe como é que a gente. Eu concordo, ele tem razão. E você sabe quando é que a gente sabe as dores do cliente? Quando a gente pergunta, quando a gente estuda e quando a gente observa. Lembra? Perfeito. O Leandro Exatamente. Nicotelli também falou aqui, ó, além de analista de marketing, no meio corporativo, também tem formação em massoterapia. Massoterapia, exatamente. Também já respondi para ele quando ele falou que o diferencial dele é o atendimento. Maravilha, maravilha. Exato, você tem A total Cecília razão. também falou isso sobre deixar o cliente satisfeito com o produto final. Não adianta que ele não vai comprar novamente, Pessoal, né? Então, deixar o pelo cliente preço mais baixo. insatisfeito é você detonar a tua estratégia de marketing. Porque você sabe o que que o marketing tem que fazer? Ele tem que ajudar vendas, pessoal, a criar a melhor equipe de venda do planeta. Você sabe por quem é formada a melhor equipe de venda do planeta? Pelo teu cliente satisfeito que te indica. É esse, Gustavo. É aquele aluno que sai feliz da FGV e ele indica mais dois para você. Esse é o cara que você quer. Esse é o melhor vendedor teu. O melhor vendedor teu não é aquele que você entregou valor, é aquele que você entregou valor e ele vendeu para mais dois. E você já percebeu o trabalho árduo que todo mundo tem para fazer isso? Para você formar alguém que defenda a tua marca, defende o teu produto e ainda indica você? Pois é, a gente faz uma pesquisa no final do curso dos MBAs.
É 97% fala que indicaria o curso. A gente fica muito feliz com esse Exatamente. Mas você quer saber resultado. uma coisa, Gustavo? Eu não sei se esses 97 aprenderam alguma coisa. Sabe por quê? Porque para o cara aprender, o que que ele tem que fazer? Ele tem que colocar em prática. É como se eu chegasse agora para vocês e dissesse assim, pessoal, eu agora, na próxima 1 hora, eu não vou mais falar de marketing. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensiná-los a perder 4 quilos. Para quem quiser perder 4 quilos. E aí você diz assim, mas pera um pouquinho só. Para quem quiser perder 4 quilos. E aí, quando eu terminar essa aula, você já vai ter perdido os 4 quilos? É claro que não. Você concorda que aí é que começa? Gustavo, quando a aula termina, começa a reflexão. Quando a palestra termina, vocês vão começar, poxa, o que que esse louco do Mário falou? Deixa eu ver se faz algum sentido. Deixa eu ver se faz sentido eu usar alguma técnica aqui. Não, não vou seguir o que ele falou de perda de perda de peso. Isso é loucura. Ou seja, pessoal, quando a gente termina a aula e a gente tem esse 97, significa que o aluno adorou o que que a gente falou. Mas a gente vai ter que perguntar para ele, daqui a alguns meses, se ele está colocando em prática o que a gente está falando aqui. Porque senão, sabe o que que acontece? A gente tem aquela frase famosa se tornando verdade. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, puxa, que legal a palestra do professor Mário. Então, quanto é que disso você aproveita? Quando é que disso no teu dia a dia você coloca em prática? E aí, pessoal, tem um cara que vai detonar a tua capacidade de colocar isso em prática. Sabe quem é? A síndrome da baia. Você conhece a síndrome da baia? Obrigado aí pelo joinha. Significa que vocês estão concordando. Mas olha só, pessoal, você sabe quem é que detona a nossa capacidade de colocar em prática? O mercado. Porque amanhã de manhã, todo mundo aqui já vai ter atrelado no seu tornozelo 2 bolas de ferro no pé, chamada de rotina. E aí, sabe o que que você faz? Você mal chegou na tua empresa, mal chegou na tua área, mal ligou o teu computador, se você estiver no home, e já tem e-mail, já tem bombardeamento de WhatsApp, certo? Você fala assim, ó, vou ali naquela área e já volto. O já volto demorou 45 minutos e você passa o dia inteiro correndo atrás do seu próprio rabo. Você passa o dia inteiro correndo atrás do próprio rabo, certo? Apagando incêndio. Você não consegue priorizar. Sabe por que você não prioriza, pessoal? Porque você não tem tempo. Você diz que você não tem tempo. Mentira! Como é que você não tem tempo, pessoal? Você pode estar numa empresa, pessoal, que tem mais dinheiro do que outra. Você pode estar numa empresa que inova mais do que outra. Você pode estar numa empresa que empodera mais a equipe do que outra. Mas não tem ninguém aqui que trabalha numa empresa que tem mais ou menos 24 horas. Todo mundo tem a mesma coisa. Então você vem dizer para mim que é o tempo? Não é, certo? Ou seja, pessoal, é a forma como você enxerga o mundo e a tua equipe enxerga o mundo que vai definir o desafio que você vai ter para, primeiro, entender o que é valor, certo? Entregar esse valor para o teu cliente e mantê-lo ao longo do tempo. Porque o verdadeiro marketing, pessoal, ele me ajuda a cultivar cliente fiel. O cliente fiel ele é legal porque ele faz justamente, Gustavo e todos vocês, aquela provocação que eu fiz. O cliente fiel, ele volta para comprar. Certo? Eu não quero eu não quero que ele volte para comprar porque eu dei desconto. Quantas empresas, pessoal, que não dão cashback, não dão desconto e que não usa margem para o cliente voltar? Não é que está errado, mas eu quero saber como é que você faz ele voltar sem ficar dando cashback, sem ficar usando a margem. Não é que você não tem que dar desconto, mas uma política constante de dar desconto detona a tua capacidade de ter consistência na entrega de valor. E aí eu te pergunto, vai chegar o momento que você não consegue mais andar com as próprias pernas. Quem se beneficia com isso? Sabe quem? Se você disser de bate-pronto que é o cliente, eu concordo, mas só no curto prazo, porque do médio para o longo prazo, nem o cliente se beneficia disso, porque você não consegue mais manter aquela consistência de valor que você mantinha. Certo? Então, pessoal, o marketing ele tem que cuidar de estratégias que não dependam de você usar a margem para fazer o cara voltar. Quem usa a margem para o cara voltar é venda. Venda operacional com objetivo de curto prazo. Que busca, sabe o quê? Criar, na verdade, repetidor de compra.
A gente tem repetidor de compra. Você sabe quem que é o repetidor de compra? Repetidor de compra é aquele, certo? Que eu, periodicamente, estou convencendo ele a voltar. Sabe fazendo o quê? Massageando a parte mais sensível do corpo dele, que é o bolso. Eu dou desconto, eu dou brinde, é o Pague 2 Leve 3, é a Black Friday. Agora, eu quero ver o cara voltar sem você fazer isso. Aí é que entra a beleza do marketing, pessoal. A beleza do marketing tem que cuidar da margem. E vocês, bem ou mal, estão fazendo isso. Professor, como é que você sabe? Eu sei porque ninguém levantou a mão aqui dizendo que é o cara mais barato. Então, se você não é o mais barato, pessoal, alguma coisa você está fazendo que faz o seu cliente querer comprar de você. E a grande pergunta que fica aqui: e agora? O que que eu vou fazer com toda essa provocação? Senhoras e senhores, são 7 horas e 54 minutos. Falamos por quase uma hora aqui e eu deixo vocês com uma pergunta. E agora? O que que você faz com isso? O que que você sobrepõe, pessoal, desses breves instantes em conjunto aqui com a tua realidade? Será que você foi provocado a fazer algo diferente? Será que você foi provocado a refletir de forma diferente? Será que você discordou de mim em algum momento? E eu espero que sim, mas me dá o benefício da dúvida. Só tenta entender por que que aquele louco lá disse aquilo que ele disse e eu não concordo com ele. Isso é muito legal. E aí a gente avança o nosso pensamento, né? Eu tenho que mais é que agradecer todos vocês aqui, agradecer a FGV, porque o nosso grande desafio, o Gustavo sabe muito bem disso, é manter a atratividade das nossas três letrinhas, certo? E as três letrinhas da FGV, pessoal, faz uma diferença tremenda no mercado. Eu digo que ainda faz. E eu espero que continue fazendo durante muito tempo. Esse é o nosso desafio, pessoal. Não é fácil. Tá? Obrigado aqui. Claro, é muito legal. Fica à vontade, meu querido Leandro, de colocar o seu LinkedIn aqui, certo? Quem quiser me procurar no LinkedIn é o Mário Cunha, vocês vão ver. Eu tô sem barba, com esse óculos aqui, com uma cara de doido, certo? Eu nem trouxe ele aqui, nem compartilhei com vocês, mas fiquem à vontade lá para compartilhar. Deixo aqui, ó. Ficou com saudades? Professor, eu tô aqui em São Paulo, né? Professor, eu tô louco para pagar o almoço para você no fogo de chão. Tá aqui, ó, tá aqui meu zap. Aí, Gustavo, vem para São Paulo aí, ó. Professor, vem para cá que eu vou pagar o almoço para você no fogo de chão. Eu pentei o pouco de cabelo que eu tenho, passo o perfume e fico esperando você chegar. É, é. Tá certo, professor. Muito obrigado aí, professor, a todos a presença. O professor fez um esforço aí para estar presente hoje aqui. Agradeço demais, porque até me confessou aí no começo que teve um probleminha, né, professor? Mas que Não pode teve atrapalhar. força. Gustavo, a gente tem que fazer aqui a gente fazendo o carro embaixo da mesa, em cima da cama, a gente toca do jeito que for. É isso aí, é para cima. Tá certo, professor. Acho que conseguiu aí nos brindar com essa webinar maravilhosa. Agradeço demais ao senhor, aos participantes. Em breve falarei com vocês aí também pelo WhatsApp da Strong. Estamos à disposição. Coloquei aí as nossas redes sociais. Espero vocês aí seguindo a gente para saber dos próximos eventos. E boa noite a todos. E sejam sempre muito bem-vindos aqui na nossa casa, estamos sempre à disposição. Querido Professor, mais Gustavo, uma vez, obrigado. obrigado. Obrigado a todos vocês, pessoal. Grande prazer tê-los aqui. Espero que tenha valido o tempo que você investiu aqui comigo, certo? Esse breve tempo que a gente ficou junto. Espero que eu tenha podido contribuir aí com algumas risadas, alguns pensamentos, algumas reflexões. Obrigado, pessoal. Pessoal, beijão a todos vocês. Gustavo, super obrigado pelo convite. Estou sempre à tua disposição. Sempre um prazer, professor. É uma honra. Tchau, Leandro. Obrigado, Obrigado aí. pessoal. Obrigado pelas contribuições. Obrigado aí todo mundo aí que contribuiu ou que pelo menos assistiu e escutou de certa forma aí. Tchau, pessoal. Beijão pra vocês. Obrigado. Tchau, boa noite, pessoal.